Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Mais uma vez estamos aqui viajando, conhecendo essa jornada maravilhosa. Hoje nós vamos continuar nossa jornada e vamos falar sobre o livro de 2 Samuel. Para nos apresentar esse livro, eu convidei a bispa Ana Lúcia Monteiro. Ela é terapeuta, psicóloga, mulher de Deus. De João Pessoa, está conosco hoje. Vamos viajar? Olá, queridos. Estamos aqui mais uma vez para uma jornada tremenda, uma jornada de conhecimento, um passeio pela Rota 66, a Rota Espiritual, a Bíblia Sagrada. Que bom que você está conosco, eu sei que você está se ligando, está gostando dessa aventura maravilhosa, edificante, que tem transformado vidas, aqueles que têm ouvido e participado dessa viagem fantástica. E hoje eu trouxe uma pessoa maravilhosa, ela é bispa, mulher de Deus, é psicóloga, enfim, é uma pessoa que sabe do que vai falar. E eu gostaria de apresentar para vocês a bispa Ana Lúcia. Deus te abençoe, minha querida. Amém. Muito obrigada por esse convite, bispo Nildo. Gostei demais, eu sou apaixonada na palavra de Deus. Quero acompanhar, ver o que os outros pastores vão estar falando. E gostei do livro que você me convidou para falar. Sou apaixonada nesses 2 livros, acho que tem grandes lições para nós. E eu espero dar uma contribuição nessa sua aventura tão incrível. Amém, glória a Deus. Primeiro, um abraço para o bispo Edgar aí, para toda essa igreja maravilhosa de João Pessoa. Deus abençoe cada um de vocês aí. Amém? E eu gostaria de perguntar já o que todo mundo pergunta, na verdade. Todo mundo quer saber, né? As pessoas querem saber, geralmente, qual é o autor do livro, né? Quem é que escreveu o livro? E até as pessoas gostam de saber também da data, se tem alguma data. A minha pergunta é essa. 2 Samuel, foi escrito por quem e quando foi escrito? Tem esses dados? Existem esses dados? Bom, essa primeira pergunta eu não vou poder responder porque o autor é desconhecido. Eu também gostaria de saber quem escreveu, né? E esses 2 livros, que no hebraico é só um livro, né? Mas na nossa Bíblia ficou dividido em 1º e 2º Samuel, foi escrito 10 séculos antes de Cristo. Há bastante tempo, né? Então tá bom, eu acho que estamos aí há 3.000 anos que foi escrito esse livro, mais ou menos, então, né? Por aí. Ô bispo, e já fazer uma pergunta aqui interessante. Por que 1º e 2º Samuel? O livro basicamente fala de Saul, fala de Davi, né? E por que é 1º e 2º Samuel, né? Qual que é a razão? Eu fui questionar isso para o meu esposo, que é um profundo conhecedor da palavra de Deus. Eu falei, interessante. O livro fala basicamente do reinado de Saul e de Davi, mas é 1º e 2º Samuel. Ele fala, porque Samuel era o profeta que Deus escolheu para ungir os 2 reis. E o maior unge o menor. Então, está lá em Hebreus 7, versículo 7, ele até me mostrou, né, que o menor é abençoado pelo maior. Até então, usando a figura de Melquisedeque, né? Melquisedeque, né? Recebeu os dízimos. Então, Samuel merecia essa honra, né? A honra foi dada a ele. Uau, verdade. Que bênção. É o profeta da transição, né? O homem Exatamente. Que é, né, o último juiz, né? Profeta, sacerdote, enfim. E ele, de fato, ungiu a Davi, ungiu a Saul, depois ungiu a Davi. Uau, fantástico, fantástico. E esse livro, eu marquei que ele já foi dividido, 1º e 2º Samuel, agora, mas hoje nós vamos falar só de 2 Samuel. 2 Samuel, nós somos capazes ainda de dividir, subdividir esse livro ou não? Sim, eu vejo o 2 Samuel como até o capítulo 11, a ascensão de Davi, chegando ao apogeu. No versículo 11, no capítulo 11, e quando eu li a primeira vez, para mim foi uma decepção. Eu falava, meu Deus, por que Davi foi cair? Porque ali houve uma quebra. Ele estava assim, uma subida, nada parava Davi, vencendo todas as guerras. E a palavra diz que o Senhor era com ele. Ele vencia tudo porque o Senhor era com ele. E aí no capítulo 11 é onde ele cai em pecado. E a partir dali é uma descida muito grande na vida de Davi. As consequências, né?
E o fechamento, para mim, é Deus restituindo e a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus na vida de Davi. Então, eu dividiria entre a queda, o apogeu, a queda, com as suas consequências, e a restauração de Davi ao trono. Não lembro agora um livro da Bispa Gisela, inclusive, acho que é. Eu não lembro o nome agora. Eu nem lembro. Eu lembro dela comentando isso comigo. Eu não lembro nem se ela chegou a escrever. Eu acredito que ela escreveu, mas ela comentou uma coisa interessante, né? Que Davi, ao contrário dos outros reis que tinham muita dificuldade, sempre muito medo, o próprio Saul perseguiu Davi, aquela história toda, né? Eles tinham muito medo de perder o trono e tudo mais, e tinha muito medo, inclusive, dos filhos, não queria nem que os filhos chegassem perto. E Davi foi o rei que ungiu o próximo rei, né? Foi lá e ungiu seu filho, né? Não é verdade? Fez a sucessão em vida, não morreu e aí alguém vai suceder. Não, ele ungiu seu filho em vida. É fantástico isso, né, Bispo? É, fantástico. Realmente. Porque ele não tinha apego ao trono. Ele tinha apego a Israel. Então, ele via Israel, ele não via o trono. Infelizmente, hoje muitas pessoas veem seu lugar, né, sua posição política, mas não vê o país. E ele viu o país. É verdade, é verdade. Muito bem. Bispa, vamos lá. O livro ele inicia praticamente com a morte de Saul, não é isso? Isso. E aí vai discorrendo. O que você poderia falar para a gente um pouquinho desse livro aí, desse início aí? Vamos lá. Nesse início, a gente vê o coração de Davi. Porque, para mim, a coisa que mais chama a atenção de Davi era o coração dele. Davi foi tão humano, cometeu tantos erros. E eu vendo o final da vida de Saul, porque não é como a gente começa, é como a gente termina. Uau, fantástico. O Bispo Rodovalho fala isso, escreveu até um livro, né? Porque Saul, ele começou da mesma forma que Davi. Escolhido de Deus, ungido por Deus, quando os dois eram completos desconhecidos, pessoas comuns, em que Deus tira e escolhe e unge. Então eles começaram da mesma maneira. E interessante que da mesma maneira que o Senhor derramou o espírito dele sobre Davi, ele colocou o espírito dele também sobre Saul. Então os dois foram chamados, os dois foram ungidos pelo mesmo profeta, receberam do mesmo espírito para conduzir a nação de Israel. E aí o primeiro Samuel fecha com a morte de Saul, ele se suicidando, perdendo tudo, né? E mesmo Saul sendo um perseguidor de Davi, então começa, segundo Samuel, já o Amalequita indo dar notícia e se vangloriando que ele tinha tirado a vida de Saul. Dizendo que ele tinha matado Saul, até porque ele achava que isso ia ser glória, né, para ele, né? E aí Davi fala, como é que você matou o ungido do Senhor? Então isso me chamou muita atenção, porque Davi, ele não via o homem se ele via a unção de Deus sobre o homem, que muitas pessoas não entendem, ignoram o quanto isso é sério. Então Davi, ele entendia daquilo que era importante para Deus. Ele tinha essa sensibilidade. Mesmo ele sendo um perseguido, sofreu muito por causa de Saul, mas ele entendia que aquele homem era ungido e ele não podia tocar nele. E ele honra aquele homem, ele pranteia aquele homem, ele chora, ele escreve um salmo, ele lamenta. Então ele honra aquele ungido do Senhor, independente das suas falhas. Então, apesar de Saul e Davi ter começado da mesma maneira, eles foram se distanciando numa única coisa, no coração. Eles foram se distanciando no coração e no espírito. Davi não era um homem rancoroso, não era um homem competitivo, ele era um homem de guerra, mas ele não era um homem que tinha medo de perder. Então, ele passava por cima dessas coisas, porque ele tinha um espírito diferente do espírito de Saul. Então, começa dessa maneira, e quantos anos Davi esperou para poder, de fato, reinar? E a partir dali ele recebe a segunda unção, porque uma coisa curiosa é que Davi foi ungido 3 vezes. Manda aí, bispo, isso é importante demais. Tá lá. Primeiro ele foi ungido por Samuel, declarando que um dia ele seria rei. Aí depois ele foi ungido, aclamado rei de Judá, apenas da tribo de Judá, né? Mas ele ainda não era rei de Israel. Ele não tinha força para isso. Ele reinou 7 anos só em Judá. Depois ele foi ungido de novo, rei sobre Israel. E aí Davi reinou 40 anos ao todo, né? Entre Judá e Israel ele reinou 40 anos.
verdade. Aí é Hebrom, muito depois interessante. Jerusalém. Que coisa, né? Isso. Fantástica isso. Bispo, tem uma coisa interessante, pelo menos me chama muita atenção. Quando o Davi ele vai enfrentar Golias, ele usa um termo, e muito interessante, que ele usa com muita força aquilo ali. Ele diz, o incircunciso filisteu, né? Incircunciso. Por quê? Uma coisa que é interessante para mim, eu penso, todo mundo olhava o tamanho do gigante, né? O tamanho daquele gigante, daquele guerreiro. E Davi olhava o tamanho da aliança. Então ele olhava para um gigante, mas que tinha uma aliança zero. Então, assim, para ele, assim, para mim o que importa é o tamanho da minha aliança e não a força dele. Olha que coisa. Eu, pelo menos, penso Muito assim. interessante. Você acha que Davi, era isso mesmo? Davi valorizava essa questão da aliança com Deus? Ele valorizava demais e ele sabia que toda a vitória dele, a vida dele dependia dessa aliança. Então ele tinha um temor de desagradar a Deus, um temor de sair dessa aliança. E ele tinha aquela segurança de saber que Deus tinha uma aliança com ele. Porque muitas vezes as pessoas não descansam em Deus, vivem angustiadas, vivem atormentadas, porque elas não têm consciência da fidelidade da aliança de Deus com elas. E Davi tinha essa confiança. Quando ele escreve o Salmo 23, o que ele está dizendo no Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu Deus. Aí ele fala tudo, ele me leva aos pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não. Primeiro, assim, as coisas vão bem e ele é meu pastor. Depois, ainda que a coisa vá muito mal, ele é meu pastor. Ele está comigo. Nada temerei porque o Senhor está comigo, a sua vara e o meu cajado me consola. E ele confia no futuro. Ele que o Senhor prepara uma mesa para ele na presença dos adversários. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Uau. Então Davi tinha essa profunda confiança na aliança de Deus com ele. E aí ele queria se manter sempre dentro dessa aliança, porque o Bispo Robson fala uma coisa, que o problema não é o homem pecar, o problema é o homem quebrar a aliança dele com Deus. Ele não querer saber de Deus, ele não ter consciência disso, que é o que faltou na vida de Saul. A falta de aliança dele com Deus. E daí ele meteu os pés pelas mãos. Saul estragou tudo porque, de fato, ele olhava muito para o reino dos seus e não para o reino dos céus, né? Ou seja, ele não tinha esse contato com Deus como Davi tinha, né? Desse jeito, é verdade. Davi era muito ligado no mundo espiritual, assim, Deus. Ele era um salmista, né? Levita. Tinha um coração que se derramava na presença do Senhor. Então tinha a sensibilidade que Saul não tinha. Até para sentir quando Deus estava triste com ele. Outra coisa importante da vida de Davi, como ele valorizava a presença de Deus. Aquele episódio que Davi, ele decide trazer a arca, depois de 20 anos, a arca na casa de Aminadab, e Davi decide trazer a arca de Deus. É algo que queimava no coração dele. Ele nem sabia como trazer, ele não sabia dos protocolos, das regras, e ele não se preparou devidamente, né? E terminou na morte de Uzá. E Davi, ele, mesmo depois da morte de Uzá, ele não desistiu de trazer a arca. Porque o primeiro projeto dele trazer a arca fracassou, terminou numa morte de um inocente. E aí ele diz: como farei para trazer a minha arca do Senhor? Essa pergunta ela é fundamental. Fundamental. Porque às vezes a pessoa quer Deus, mas ela não sabe como trazer para ela a presença de Deus. E eu vejo disponível muitas pessoas, anos e anos na igreja, sem ter intimidade com Deus. Sem ter aquela cumplicidade, aquela coisa assim, de entrar na presença de Deus, de atrair a presença de Deus, de trazer a presença de Deus. E a pessoa fica na igreja de meio que a seco. Só sente a presença de Deus quando um homem de Deus traz, mas ela não consegue, no quarto dela, entrar na presença de Deus. E Davi, ele se inquietou e ele buscou isso, ele queria trazer a presença de Deus. E aí, quando ele consegue trazer a arca da maneira correta e tudo deu certo, Davi vira uma criança. E aí ele dança, ele pula de alegria na presença, ali diante da arca. Não se segura, né? É maior que ele, né?
aquela espontaneidade, aquela felicidade, aquele coração de criança, né? Então, isso era muito forte na vida de Davi. Eu acho que é uma das coisas que agradava muito a Deus. Deus não se agrada nos ritos religiosos, ele se agrada em coração. E Davi fala isso depois que ele pega, coração contrito e quebrantado, né? É o que compraz, é o que alegra o coração de Deus. Sim. Então, esse coração de criança que Davi tinha na presença de Deus, mesmo sendo rei, imagine um presidente da República pulando de alegria diante da presença de Deus. A ponto da esposa dele criticá-lo no seu interior. Ela falou, como que pode o rei se prestar esse tipo de coisa, né? E censurar. E Davi fala, muito mais eu me alegrarei na presença de Deus. Ou seja, Deus estava em primeiro lugar na vida de Davi. Isso, então aí o que acontece? Davi, ele se torna rei, e ele tem essa aliança com Deus, e o processo é crescimento, é isso? Ele foi crescendo, é isso a cada dia? A cada dia ele ia crescendo, inclusive eu vou ler aqui um versículo que fala exatamente isso, que Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Então Davi experimentou um grande apogeu, vitória sobre vitória, né? E eu sou daquelas pessoas que eu sempre gostei de conto de fadas. Eu adorava aquela frase, e foram felizes para sempre. Então, quando chegou, eu pensava, pronto, agora Davi é só felicidade. Davi sofreu, Davi foi perseguido, Davi foi parar numa caverna, e agora Davi estava colhendo os frutos. E eu queria que fosse tudo assim. Mas, infelizmente, nós estamos falando de seres humanos. E eu acho que não tem nenhuma vida que não tenha seus momentos de baixa. E Davi certamente teve um grande momento de baixa na vida dele. Que foi no capítulo 11. Esse capítulo 11 ele é famoso, né? Então, ele foi até o apogeu, e aqui entra, que eu chamo de a queda de Davi. O momento em que ele se perdeu, ele saiu daquele ambiente espiritual que ele vivia, ele caiu no ambiente natural. Ele deixou de ser o homem espiritual e ele entrou e agiu como homem natural. Eu não sei se o poder dele que ele recebeu, aquele poder de ter tudo nas mãos, de não ter limites, eu acho que é um grande perigo o poder na vida do ser humano, porque a pessoa começa a sentir que ela está imune. Como rei, coisas, né? Então, eu sou rei agora, então eu posso tudo, né? Exato. E ele, como rei, ele podia tudo. Como rei, ele podia tudo. Só que ele tinha um outro rei acima dele. Ele podia pegar a mulher que ele quisesse, de qualquer homem, depois colocar esse homem na frente de uma batalha, que foi o que aconteceu. No tempo que os reis saem à guerra, Davi não foi para a guerra, ele ficou ali dando um passeio pelo palácio, viu Batseba, uma mulher bonita, tomando banho, e ele, como rei, ele disse, eu vou me apropriar dela. E ele mandou, sabe, e ele perguntou quem era, mulher de Urias. E Urias foi um homem que vale a pena falar muito sobre ele. Meu Deus. Urias era um homem exemplar, né? Tão fiéis quanto ele. Meu Deus, que homem honrado. E aquele homem que estava nas batalhas de Davi, defendendo o país, Davi vai e se apropria da mulher dele. Aquilo foi um ato puramente de um rei que se acha dono de todas as coisas, que pode pegar e pode se apossar de qualquer mulher, pode se apossar de qualquer propriedade, que a gente viu isso muito em outros reis, que não eram, que eram ímpios, né? Que não tinha essa caminhada com Deus que Davi tinha, e Davi estava caminhando para esse lugar. Acho que o poder subiu a cabeça de Davi ali. E ele comete 2 erros terríveis. Um que foi trazer aquela mulher, dormir com ela, e ela engravidou, e ele achou e ele não confessou ali. Davi, ele continuou agindo dentro do poder dele. Dentro do poder, mandar uma carta para mandar que Urias venha, para que ele se deitasse com a mulher. E aí ficaria disfarçado, naquela época não tinha teste de DNA, né? Então, aí o pecado dele seria encoberto aos olhos do homem, mas Deus fortaleceu Urias, e Urias, na fidelidade dele, não se deitou com a mulher, porque ele disse, meus companheiros ficaram lá, estão em guerra, e eu vou me deitar com a mulher, eu vou
me divertir, eu vou ficar bem quando eles estão mal e não deitou. Na verdade, ali Urias mais ou menos figurava o antigo Davi, não é isso? Aquele Davi preocupado muito mais com o exército de Deus, com o povo de Deus, com a Arca da Aliança, né? Isso. E nem nessa hora Davi não se tocou, porque o coração de Davi tinha se distanciado daquela pessoa genuína, né, naquele momento. E me chama a atenção também, Espírito, como é fácil o coração se desviar, como o coração como diz a Bíblia, é desesperadamente corrupto. Como o nosso coração é corruptível. Se a gente não estiver ali alinhado, então, ali com Deus, realmente o coração pode enganar o homem, né? E ali foi uma queda. E Davi, depois que Urias voltou, né, não dormiu com a mulher, ele mandou a ordem para colocar Urias ali na frente da batalha, perto do muro, que nenhum dos oficiais ficava, exatamente porque poderia vir uma flecha, uma pedra, alguma coisa e matar. Então ele deu a ordem para Urias morrer. Isso foi terrível. Agora, eu digo sempre, eu tenho uma coisa comigo, que a gente não mede o coração, um homem não é medido por não pecar, mas ele é medido quando ele peca. É a diferença, porque todos pecam. Então, nós não somos, o que nos mede não é aquele período em que a gente não caiu, em que a gente não errou. É o que a gente faz depois do pecado. Que para mim foi a grande diferença entre Davi e Saul. Os dois pecaram. A atitude de Saul ao cair em pecado não foi o de se arrepender. Ele nunca consertou seus pecados, ele nunca consertou seus erros. Ele chegou em Samuel, agarrou na roupa de Samuel e disse: honra-me diante dos homens. Davi não. Davi jogava logo cinza na cabeça, vestia um saco, rasgava o coração. Ele era um homem assim que sabia o caminho do arrependimento. Então, como é importante a pessoa saber voltar. Sim. Porque todos nós estamos sujeitos a cair em pecado. Um homem segundo o coração de Deus, um homem como Davi, caiu. Agora, a diferença é quando você se arrepende e volta. E busca e conserta com Deus. E assume responsabilidade. Então, até Natan, o profeta, chegar e falar para Davi, Davi estava cego. Davi estava pensando, eu me safei. Pronto, Urias está morto. Agora eu posso casar com Batseba, que não tem problema. Casa com ela. Só que é muito diferente quando você é ungido do Senhor. A quem muito é dado, muito será cobrado. Quantas pessoas fazem coisas erradas e não acontece nada com elas? Mas quando você tem uma aliança com Deus, você tem que andar na linha, né? A verdade é essa. Porque as consequências vêm. Porque Davi não era ignorante do que aquilo que ele estava fazendo estava errado. Então, quando chega o profeta Natan, e todo homem de Deus precisa de um profeta Natan em sua vida. Natan significa justamente presente de Deus, né? Olha que coisa, Natan significa presente de Deus. Aí a gente fala, meu Deus, Natan era um presente de Deus para Davi. E ainda bem que Davi reconheceu isso, não é isso? Isso. Porque ele naquele poder todo, e Natan chega e confronta e põe o dedo na cara dele, mostra como ele tinha agido. Ele faz uma comparação ali para Davi se enxergar, conta uma história, né? Essa história é interessante, porque Natan, ele não chegou, você pecou, Davi, porque não teria resolvido. Ele chegou e contou uma parábola. E foi assim que Jesus também trabalhou com parábola, né? A parábola, ela vai direto no hemisfério direito, não passa pelo raciocínio. Então a pessoa está aberta para ver as lições daquela parábola. Daquele homem que era rico, que tinha muitas ovelhas, e que tinha um vizinho que só tinha uma, que criou no colo, deu de mamar no colo, e recebeu um visitante não querendo matar a sua ovelha, foi lá e pegou a ovelha do vizinho. Davi disse, esse homem tinha que morrer. Ele disse, esse homem é você, Davi. Você já julgou, Davi, agora eu vou te dizer só quem que é, quem você julgou, né? Mas aí, Davi foi salvo por duas coisas, pela aliança de Deus com ele e pelo arrependimento. Amém. Eu digo que o caminho mais curto para Deus é o caminho do arrependimento.
Amém. É isso mesmo. A um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus não resiste. Deus não resiste. As pessoas precisam entender isso, porque às vezes ficam se escondendo de Deus, achando que Deus nunca vai perdoar, que nunca mais vão ser aceitas por Deus, mas Deus, a Davi deixou muito claro que o coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Tem uma palavra que eu prego, que assim, que eu amo pregar. Eu uso os versículos que diz o seguinte, que Abraão morreu em boa velhice, né? E tem o mesmo versículo que diz Gideão morreu em boa velhice e Davi morreu em boa velhice. Então eu uso esse morreu em boa velhice para falar do final, né? Que o final tem que ser melhor do que o começo. E então eu cito a questão, por que Abraão morreu em boa velhice? Eu cito que Abraão foi um homem que morreu em boa velhice porque ele foi capaz de romper, né? Sair com aquilo, separar-se daquilo que estava atrapalhando a vida dele, né? De cumprir o melhor de Deus. Que Gideão foi capaz de sair da caverna para enfrentar, para lutar, né? E de Davi, porque Davi foi capaz de se arrepender. Acho que é justamente isso, porque Davi, talvez ele tenha 3 gigantes. O primeiro gigante é Golias, o segundo é o próprio Saul, porque o persegue, e o terceiro é ele mesmo, quando ele cai, né? E ele tem que vencer esse último gigante, que é esse gigante que está dentro dele, que ele precisava matar, né? Que eram os desejos, era a carne, enfim, né? E, assim, essa parte da vida de Davi foi muito dolorosa, porque o arrependimento conserta com Deus, mas não livra das consequências, né? E as consequências na vida de Davi foram terríveis. Aquele pecado abriu uma brecha muito grande na família dele, e ali começam muitas situações, assim, que eu posso dizer de desgraça mesmo, né? E aí entra a parte dos filhos. Até então não se falava nada dos filhos de Davi. A partir daquele momento, né, um dos seus filhos abusa da irmã, meia-irmã, né? Depois quer casar com ela, mas aí o irmão se vinga e mata, que é Absalão, né? Matou o irmão. E depois o próprio Absalão ficou com aquele ódio em relação a Davi, né? Ali já estava tudo preparado para um dia Absalão se levantar contra Davi. E a palavra que foi dada a Davi, da consequência, que assim, por ele ter deitado com a mulher de Urias, que o deitar com as mulheres dele, o que você fez em oculto, vai acontecer em você à luz do dia. E desse jeito aconteceu, só que Davi nunca imaginou que o próprio filho dele deitaria com as mulheres dele. Absalão. Então foram assim, consequências muito duras. E por fim, Absalão se torna um inimigo, e por fim, Absalão é morto. E aí acho que Absalão tenta usurpar, né, o reino, né? E no final o reino. E depois ele é morto, e Davi tinha dado a ordem para não fazer isso com os filhos, né? Que poupasse a vida de Absalão. Mas Joabe não poupou, né? Foi lá e estava determinado e tiraram a vida de Saul. Então aí foi a pior dor na vida de Davi. Foi uma dor muito grande. Então ele pagou muito caro por esse pecado, né? Mas Davi, ele sempre ali se quebrantando, né? Sempre se quebrantando. E, infelizmente, esse não foi o último grande pecado de Davi. Né? Teve mais, depois que morre Absalão, e ele é restituído ao trono, e Israel começa de novo a se levantar, e aí ele decide fazer um censo. E aquilo foi mal aos olhos de Deus. Vem a questão da confiança no braço do homem, né? Exatamente. Ele começou de novo a querer ver, né? E foi aconselhado a não fazer, mas ele fez questão de fazer. E aí Deus não gostou, e Deus dá 3 opções para ele. Um deles era ser perseguido pelo inimigo, né? A outra era a peste, ou escolher cair nas mãos dos homens ou cair nas mãos de Deus. E ele escolhe cair nas mãos de Deus, porque ele disse: os homens não têm piedade, mas Deus é misericordioso. A confiança dele em Deus, né? Ele tinha muita confiança nessa aliança dele com Deus, ainda que se fosse apanhar, eu posso apanhar, mas daquele que eu sei que me ama, né? Tem gente que fala: a coisa que eu mais tenho medo é dos castigos de Deus. Davi não. Davi tinha medo de... Ele era um grande guerreiro, tinha vencido não sei quantas guerras, matado um gigante, mas o medo dele não era dos castigos de Deus. O medo dele, porque ele sabia que Deus
castiga como o pai, e o pai castiga o filho que ama, e não castiga para matar, Uhum. castiga para edificar, para levantar aquele filho, para corrigir a rota. Então Davi tinha essa confiança, ele foi, caia eu na mão de Deus, mas não cai na mão dos homens. Exatamente. E aí houve uma mortandade pela peste, que morreram aí 70 mil homens, né? Foi terrível. Mas Davi, mais uma vez, soube consertar com Deus. É aquela história, Davi entendia que ele tinha um relacionamento com Deus. Uhum. E quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa que a gente ama muito, e a gente fere essa pessoa, a gente tem que saber como consertar. As pessoas, os casamentos terminam em divórcio porque as pessoas não sabem consertar os seus erros. Uhum. Os filhos, às vezes, rompem com os pais e saem de casa porque os pais e os filhos não souberam consertar. Então, essa palavra consertar é algo... E Deus sempre está nos chamando para conserto. Vinde arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eu tornarei branco como a neve. Uhum. Então, Deus está sempre chamando, disposto a esse conserto. Sim. E eu digo que nós temos muita dificuldade com isso, a humanidade tem muita dificuldade. A prova é o índice de divórcio que existe, porque as pessoas não sabem consertar os seus erros. Quando ferem, não sabem curar o ferimento. Porque nós vamos ferir, não tem quem não fira, mas nós precisamos saber fechar. A Bíblia diz que Deus abre a ferida, Ele mesmo fecha. Então nós também, quando abrimos uma ferida em alguém, ou mesmo em Deus, nós temos que saber fechar. E o arrependimento é o caminho, né? Davi, naquele momento, é a chave. Davi, ele levantou um altar para Deus, foi sacrificar a Deus. Então ele entendeu, não basta o arrependimento, tem que ter também o sacrifício. Uhum. Quando você vai consertar com alguém que você feriu, você tem que se sacrificar por aquela pessoa. Você tem que, de alguma forma, compensá-la pelo sofrimento que você causou. E Davi entendeu, ele foi, levantou aquele altar, e como rei, todo mundo queria oferecer, não, eu lhe dou o terreno, eu lhe dou os bois, eu lhe dou tudo, e Davi disse, eu não vou oferecer nada para Deus que não me custe. Né? Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus trouxe Pedro para o conserto. Sim. Deu a ele a oportunidade de 3 vezes afirmar, eu te amo. Porque Deus, ele está só esperando. Ele só está esperando que a gente se aproxime e conserte. Então, Adão não soube fazer isso. Quando ele pecou, ele se escondeu de Deus. Exato. Ao invés de ir lá pedir perdão, acho que a história da humanidade seria outra. Se Adão tivesse ido lá consertar com Deus. Porque Deus está sempre... A parábola do filho pródigo mostra exatamente isso. Que há sempre essa porta, há sempre o pai aguardando a sua decisão, né, de conserto, né? E Jesus quis exatamente mostrar como é o coração de Deus. Como o coração do pai do filho pródigo. Ele está ali à espera de quê? Do arrependimento. O filho chegou todo sujo, cheirando a pecado. Mas ele foi, vamos lá, dê um banho no meu filho, vista a roupa limpa, coloca o anel no dedo. E assim, Deus não só quer consertar, mas Ele quer restituir, como Ele restituiu o trono a Davi. Amém. Ele poderia ter consertado com Davi e não ter restituído o trono. Não. Sim. Jesus podia ter perdoado Pedro e não ter restituído Pedro à posição de apóstolo. Mas Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Deus é o Deus do conserto e da restituição. Então o livro é isso, bispo, porque Saul morre, Davi começa a reinar, Davi tem atos bem-sucedidos, chega um momento que ele cai, né, vai para o declínio, sofre consequências, mas diante do arrependimento na sua vida, ele vê tudo ser transformado. Essa é a grande lição de 2 Samuel, é isso? Essa é a grande lição. O quanto um homem pode cair, o quanto um homem pode se arrepender, e o quanto Deus pode perdoar e restituir ao homem quando ele se arrepende. Para mim, é a grande lição. Fala mais de Deus do que de Davi, na verdade. Davi, para mim, é só o exemplo de alguém que testou o coração de Deus e expôs o coração de Deus para a gente saber que não há limite para o perdão de Deus em nossas vidas. Bispa, eu não posso deixar de terminar esse bate-papo, que foi maravilhoso, viu? Quanta coisa a gente já aprendeu, recebeu aqui. Mas eu quero abrir aqui
eu vou abrir a tela para que a senhora possa trazer uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo, não importa se é 2020, 2025, 2030, não importa o ano, mas que ela está nos assistindo, com certeza ela aprendeu muito sobre o livro de 2 Samuel, mas também que ela vai agora receber uma mensagem tua em uma oração, e assim quando você terminar a oração, eu vou voltar a tela para nós dois e a gente encerra. A tela é sua aí, fala aí, traz esse recado especial. Certo. Bom, o que eu posso dizer para você, né? Que talvez ao longo da nossa caminhada a gente possa cometer falhas, fraquejar e tudo, mas não importa se você está nesse momento se sentindo uma pessoa que não está fazendo o que era para estar fazendo para Deus e que já perdeu muito tempo ou que já errou demais. Pare onde você está nesse momento. Você viveu até aqui, mas o que tem para frente vai depender da sua aliança e do seu alinhamento com a vontade de Deus. E quando a gente alinha o coração, o resto é com Deus. Às vezes a gente pensa que tem que alinhar a partir de mudanças, eu tenho que ter tantas mudanças que aí Deus vai usar a minha vida. Mas na verdade, você precisa alinhar só seu coração. Quero terminar os meus dias como Paulo. Combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Eu quero terminar os meus dias vencendo, como um vencedor. Não importa se na caminhada em algum momento a gente fracassa, importa como a gente termina e não como a gente começa. E eu quero orar para que Deus sustente a sua fé, sustente a sua vida, e que a partir de hoje você caminhe alinhado com a vontade de Deus. Pai, eu coloco diante de Ti essas pessoas que estão me assistindo. O Senhor conhece, sabe qual é o chamado de cada um, o coração de cada um, Senhor. E eu peço que o Senhor venha agora, Pai, renovar esse chamado. Senhor, venha tirar tudo aquilo que tem sido impedimento ao chamado, Pai. Sentimentos de fracasso, sentimentos de incapacidade, sentimentos de culpa, seja o que for, Senhor, que Tu possas tirar, afastar, remover, Pai. Que eles possam se desembaraçar de tudo aquilo que impede a caminhada contigo. Que o Senhor venha trazer um avivamento no coração. Assim como Davi se avivou várias vezes, terminou avivado na Tua presença, salmodiando na Tua presença. Assim cada um que está me ouvindo neste momento possa, Senhor, caminhar a sua caminhada na aliança contigo, alinhado com a Tua vontade, e terminar seus dias salmodiando o Teu nome, Senhor, e vivendo com farturas de dia na Tua presença. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Bispa, muito obrigado pela tua participação, foi tremendo, tenho certeza que as pessoas, elas receberam muito, 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 e essa mensagem vai ficar, as pessoas vão estar divulgando, compartilhando com outros, porque é uma mensagem tremenda desse livro de 2 Samuel, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe muito. Eu agradeço também pela oportunidade, dá um abraço na Estel, um abraço a todo mundo, Deus abençoe. Amém, fica na paz. Você também.